Tem chovido forte em Betim ao longo do mês de janeiro e, por conta disso, a represa Várzea das Flores atingiu 100% da sua capacidade na semana passada. Eu estou com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, para conversar sobre esse assunto e também sobre os impactos que as chuvas têm causado na cidade. Prefeito, sobre a questão da várzea, quais medidas estão sendo tomadas para reduzir esses impactos ali na população do entorno? Primeiro preciso esclarecer, porque há alguns boatos que essa barragem pode vir abaixo. Não tem esse risco. Ela já recebeu um volume d'água igual ao que tem hoje, que são 44 milhões de metros cúbicos, já várias vezes desde a sua construção na década de 70. O último episódio foi em 2012, mais ou menos nessa época, em 2012. E o que acontece? Quando recebe essa capacidade, tem um sistema de extravasamento, que se chama vertedor, que sangra o excesso de águas. Agora, uma represa tem duas funções, uma de armazenar água e outra, muito importante, é de contenção das águas, das enxurradas. Quando chega um grande volume d'água, ela represa e guarda esse volume. Quando está no limite, ela perde a capacidade de conter enxurrada. Portanto, haverá um volume superior de água vertendo, caindo pelo escoador que ela tem. E isso, se nas últimas chuvas esse volume d'água não contribuiu na bacia do Rio Betim e de Melas da Rote até a Praça do Encontro, na próxima chuva ela contribuirá, porque não há mais, é como você ter um balde, você enche o balde, a água fica aí, quando o balde é cheio, a água que entra, vaza e vai direto para a calha do rio. Portanto, nós estamos desalojando algumas famílias, considerando que esta contribuição de água que vai vazar a partir de amanhã pode aumentar o leito, o nível do leito do rio, mas não é grande coisa. Desta quinta-feira, correto? Sim, amanhã, quinta-feira, e sexta e sábado está previsto uma chuva intensa, não igual da última vez, estão previstos 46, 40 e 25 milímetros. Haverá 100 milímetros, portanto, em termos de intensidade, 1/3 da chuva que nós recebemos na outra semana. Entretanto, nós não temos dados sobre a concentração do volume d'água, porque se cai todos esses 46 milímetros em 2, 3 horas, se perde a capacidade de escoamento, portanto, haverá um maior levantamento. Estamos atentos. O que mais nos preocupa são as encostas, que elas estão saturadas de água. No último fenômeno, vieram abaixo 35 encostas, de maneira grave, ou seja, colocando a risco pessoas. Isso em toda a cidade, correto? Em toda a cidade. Parte delas já tinham sido evacuadas, agora nós daremos uma alerta para amanhã, continuar a considerar que as encostas podem vir abaixo, entendendo? Em determinados pontos pode se repetir o fenômeno, pode se agravar o fenômeno, porque hoje temos o solo muito saturado. Também ao longo da semana, todos os dias choveu, não teve tempo de secar e precisa prestar atenção. Prefeito, ainda voltando sobre a questão da Várzea das Flores, como que as pessoas ali do entorno devem agir? O senhor comentou que elas estão sendo desalojadas temporariamente, mas como que a prefeitura está dialogando com a Copasa para evitar esses impactos? Olha, a barragem é explorada por finalidade econômica pela Copasa, porque aquela água aí ela é tratada e vendida em Contagem, vendida em Betim, vendida em outros municípios. Ela é empreendedora. Como tal, ela é a responsável e deveria ter licenciamento do Estado e um plano de impacto em caso da água verter, em caso, todos os casos possíveis previsto como acontecimento devido a um fenômeno meteorológico. Ela não fez
No ano passado, depois da queda da barragem de Brumadinho, nós fizemos um censo, um levantamento de todas as barragens em Betim. Ela é a maior de todas. Notificamos todos os empreendedores para que apresentassem um plano de enfrentamento de crise, de desastre. A Copasa não apresentou. A licença, entretanto, é concedida pelo Estado. Ela está sem licença, mas ela é estatal e o Estado é muito bondoso com ela. Entretanto, isso gera uma grande insegurança para nós, porque não termos o plano de enfrentamento de crise acontece como aconteceu agora. No outro domingo, o presidente da Copasa esteve lá em cima da barragem, porque nós demos um ultimato à Copasa, ele desceu aqui e viu que não tem esse tipo de licenciamento nem enfrentamento. Como acontece na Brumadinho, a Vale, ela assumiu todo o trecho do Paropeba, entendeu? Porque isso está previsto em lei, não é o município, é o empreendedor. Nós, dentro das nossas atribuições, fiscalizamos. E as nossas atribuições levaram a fiscalizá-la e a dizer que tem 45 famílias numa situação de grave risco. Outras de menor risco, mas essa de grave risco. Porque o aumento dentro da calha prevê um máximo de 1,5 metro, 2,5 metros. Portanto, dentro daquela área de inundação existem famílias. Famílias que estão lá há muito tempo. E a Copasa ela tem que fiscalizar o trecho dela, a faixa de domínio é dela e como responsabilidade ela tem que prover tudo isso. Essa é uma questão que tem que deixar claro, porque o município não tem, a prefeitura não tem a capacidade de monitorar uma barragem desse tamanho. Nós não temos os meios técnicos. Ela, Copasa, que é operadora de barragem, ela tem que ter tudo regularizado dentro do que a lei manda. Ela não tem absolutamente nada. Ela tem que manter não apenas o armazenamento d'água, mas preservar a capacidade de contenção. Capacidade de contenção que significa deixar abaixo de um determinado nível, porque uma enxurrada não impacte diretamente na calha aqui do Rio Betim. Ela não tem esse plano. No passado deu graves inundações em Betim. E pode se repetir. Aliás, se aconteceu uma vez, vai acontecer outras vezes. Mas há 8 anos não acontece nada, as coisas foram se esquecendo, aconteceu em 2012, e agora nós estamos em cima para que ela cumpra com o seu dever e regularize de uma vez. Incluindo o prefeito com acionamento até da própria justiça, correto? Exato, nós recorremos à justiça porque eles não dão nenhuma resposta, ficam empurrando, não queremos brigar com ninguém. Queremos que assuma a responsabilidade que é dela. Então, também a retirada das famílias, o monitoramento do trecho, os alarmes que tem que ser colocado, ela não colocou, nós avisamos no ano passado. Tem que ter um plano de enfrentamento e de desmobilização da população a risco. Não fizeram. E insiste com uma, insiste com duas. A Copasa não deu retorno. A Copasa deve mais de 15 milhões à prefeitura. Desde 2017, quando eu entrei, estou tentando cobrar. Não se consegue, nas reuniões, chegar a ponto nenhum. Tanto tem que recorrer à justiça, porque a prefeitura é penalizada por esse volume consistente de dinheiro. 15 milhões dá para fazer toda a avenida sanitária da Cordeirinha. E não estavam aqui fazendo com outros recursos. Depois tem a descarga de esgotos não tratado dentro da nossa rede, porque as estações são inoperantes e continuam descarregando, inclusive na Várzea das Flores, lá entrando no Icaiver, tem uma estação de bombeamento no Icaiver, que está jogando dentro da Várzea das Flores. Aí é uma outra briga.
A regularização dessas questões são fundamentais. Depois a resposta aos pedidos, às demandas, de irrigação de esgoto, são muito grandes. Ela que tem um monopólio aqui dentro. Então ela cobra esgoto, cobra água e tem que assumir toda a responsabilidade de prover tanto atendimento de água como de esgoto em todos os cantos de Betim. Incluindo, o senhor está falando a respeito dessas questões de fiscalizações ambientais e tudo mais, a Copasa tem bombeado a água desde que ela começou a verter, um pouco antes da água começar a verter. A Prefeitura tem acompanhado onde que ela tem lançado essa água? Nós exigimos, houve um enfrentamento com o próprio presidente da Copasa, mostrei a ele no local que tinha que ter um sistema que mantivesse a capacidade de contenção, porque isso é legal. Toda represa ela tem que ter um plano de contenção, sobretudo uma represa colocada no meio de um ambiente urbano como é Betim. Não pode, ela tem que ser regular também essa contribuição de água que joga aqui dentro. E essa barragem não tem. Ou não está funcionando, não está licenciado, nós não temos os mapas, não temos os projetos da lagoa, só temos que concordar com tudo aquilo que a Copasa diz. Nós deveríamos ter, e se tivesse um licenciamento oficial, todas essas informações seriam dadas. Também, existe um monitoramento da barragem, mas tem que ser um monitoramento ligado também ao sistema de alarme. Nunca deu problema, tá bom. Agora, tem que dar tranquilidade à população de ser alertada e ter dois tipos de alerta. Começa a descer pelo vertedor, o nível da água sobe. Portanto, há um risco das pessoas se movimentarem dentro de uma determinada faixa. Ele tem que normatizar, distribuir a toda a população que pode ser afetada por excesso de volume de água. A Copasa ela tem a obrigação, como está fazendo a Vale agora, de alertar família por família aquilo que tem que, dos cuidados que tem que tomar em caso dessas emergências. A Copasa não fez. Nós não temos condição, a Prefeitura, de saber, porque nós não temos, não somos nós que construímos, não somos nós que dispomos dos projetos. E pedimos a ela que nos informasse. Agora, o sistema de alarme é fundamental, tá, para avisar as pessoas. Como é que é? Eu tenho que entrar numa live avisando via rede? Não, tem que ter uma coisa oficial, entendeu? Oficial. Tem que ter também toda a bacia piquetada com mapa. Essa é a área inundável, alagável, entendendo? Em caso de chuva, não fique nesses locais. Não pode construir aqui dentro. Eu nem sei o impacto que dá esse volume de água que desce pelo vertedor. Então, estamos no escuro. Né? A Copasa se furta de nos dar uma posição certa. A Justiça entendeu, tentaram recorrer, em vez que assumir a real responsabilidade e a responsabilidade que é legal dele, ficam procrastinando, empurrando, como se diz, com a barriga. E chega. Hoje tem que colocar em ordem, sem briga, tem que fazer o que a lei manda. E a Copasa tem que se conformar a isso. Tanto, quando também fala, não, a Prefeitura não está intervindo. Eu vou assumir a responsabilidade dessa represa, eu nem sei o que é essa represa. Eu sei que está aí, mas nós não temos dentro da Prefeitura nenhum registro. Monitoramento de alarme deveria ser também linkado para a Prefeitura ter um monitoramento de alarme, na própria Defesa Civil. Aí, bom, Defesa Civil, quais são as atribuições da Copasa num caso como esse? O que ela vai fazer? Ela quer empurrar na Prefeitura, mas ela que é empreendedora, ela que tem que ter um ladrão para descarregar água de maneira que não esteja no limite do vertedor, né, mas que esteja abaixo para manter a capacidade de contenção de chuva. Só em 2 dias entraram lá dentro 32% de uma barragem, entraram dentro 13 milhões de metros cúbicos em 48 horas. Agora,
Amanhã quantos metros cúbicos vai descer? Quanto vai passar pelo vertedouro? Quanto vai aumentar o nível da calha do Rio Betim? Que impacto nós teremos aqui na Praça do Encontro? Nós não sabemos nada. Não, a prefeitura tem que resolver. Vai resolver o que se não tem informação? Entende? É isso aí, a Copasa é obrigada por lei. Entretanto, uma estatal tem cobertura do Estado. O Estado tem que dar o exemplo. Né? Ela, controlada pelo Estado, tem que dar o exemplo. Em termos de segurança, também de parceria com a própria população, com a própria prefeitura. Não é descarregar na prefeitura a responsabilidade que são dela. É isso. Entretanto, recorrer ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça nos deu razão 100%. Hoje é irrecorrível. Estão aí agora assumindo a parte do trecho. Mas isso é uma etapa que vai se concluir com o seu licenciamento e com todo o plano de enfrentamento de qualquer emergência, inclusive como está acontecendo nesses dias. Agora, retomando a questão das chuvas, prefeito, até o dia 8 de fevereiro o senhor comentou que vai chover forte em Betim. Qual é a orientação para as pessoas, para a população em geral, não apenas do entorno da várzea, mas para a população em geral? Bom, nós temos previsões, né, amanhã de 46 milímetros, que é uma chuva muito forte, e de 40 milímetros na sexta-feira, e de 25 no sábado. Digamos, essas previsões são relativamente precisas. Entretanto, no domingo choveu muito aqui no centro, não choveu lá na periferia. Em Biruçu, Teresópolis, não choveu. Mas aqui, a calha aqui na Edmela da Rota chegou a encher de uma maneira violenta. Portanto, nós temos que nos preparar para o pior, para dar segurança à vida das pessoas. E aproveito aqui para dizer que as encostas são hoje o maior problema. As inundações são relativas. Aqui a inundação pode subir 1 metro, 1,5 metros, mas é óbvio que a população não pode se dar o luxo, amanhã e depois, de transitar muito em vias públicas à beira de córregos, porque pode ficar presa numa repentina subida, e isso depende também da concentração da chuva. 46 milímetros. Se chover 46 milímetros espaçado em 24 horas, não teremos 2 milímetros por hora. Portanto, não seria um grande impacto. Mas se essa chuva cair em 1 hora ou 2 horas, aí é outra história. Nós vivemos nessa situação que é difícil. A nossa Defesa Civil foi preparada, mobilizamos todas as forças da Prefeitura para poder apoiar a população. Agora, nós temos aí as encostas que são imprevisíveis, porque a saturação da água vira barro líquido, né? E aí onde vai descer, e amanhã e depois nós prevemos queda de encostas, de árvores e encostas, né? Sobretudo não essas árvores de baixo, árvores mais nativas, mas árvores plantadas, árvores que podem arrastar também o barranco para baixo. Prefeito, caminhando para o final, esse ano é um ano de eleição, o senhor já pensa na possibilidade de se candidatar novamente? Olha, as eleições vão ser em outubro. Daqui até lá é uma vida ainda, 8 meses. É claro que é um ano que é um ano político, a gente já sente na pele as consequências disso, há um acirramento de crítica, de fake news, de gente entrando se movimentando politicamente. Agora, eu estou muito tranquilo, de consciência lavada, porque tudo aquilo que era possível fazer para reconduzir Betim a uns níveis de eficiência, de respeito ao dinheiro público, nós fizemos tudo, acredito que fizemos mais alguma coisa, porque quando o Estado também nos retirou 277 milhões, assim, muita de dinheiro, nós vimos assim, um túnel sem luz no final.
Procuramos nos adequar a crises terríveis. Esse ano aqui não há previsão de retenções, até de devolução de alguma coisa, modesta, mas de devolução. Nós enxugamos a máquina para poder sobreviver a isso. Digamos, quando você tem que atravessar um deserto, você tem que se precaver porque não encontrará abundância de água. E esse ano é assim. Agora, minha preocupação pode ser uma pretensão, mas de dar um exemplo de administração pública, para que Betim não cometa erros que aconteceram no passado, fartura de dinheiro, gastaram muito mal, e aderir a práticas que inviabilizam depois a administração pública. Eu recebi vindo de anos e anos de fartura de recursos públicos, com 2 bilhões de dívida, com precatório, com enfrentamento da Andrade Gutierrez, uma dívida imensa do Empreende, que caiu de 581 milhões para 337. Não há caso no mundo de recuperação de dívidas previdenciárias. E nós fizemos aquilo que, como se diz, não é para a próxima eleição, mas a próxima geração. Nós só gastamos aquilo que poderíamos gastar. E haja visto que não tinha nada para gastar, porque sobrecarregado de dívidas, e a maioria dos recursos nossos é para pagar folha e pagar a dívida do passado. O endividamento, não apenas previdenciário, mas o endividamento da dívida fundada encolheu muito. E pretendo entregar no final desse ano ao meu sucessor um quadro muito mais tranquilo, esperando que ele possa continuar a obra que nós fizemos. Se eu for candidato, a gente vai saber lá pelo mês de junho. Até lá, eu sou prefeito, exclusivamente prefeito, e vou fazer tudo o que é possível, sem imaginar de demagogia ou de tirar voto com promessa ou outras coisas. Vamos continuar nesse clima austero de reconstrução de Betim para deixá-la melhor para as próximas gerações. Ok, prefeito, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista à nossa equipe do portal Gira Betim, e continue nos acompanhando em girabetim.com.br.